Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a velocidade do obturador e os efeitos que essa velocidade vão produzir na nossa fotografia. Vimos na nossa aula passada que o diafragma, o F da câmera, ele é o responsável pela produção do desfoque na nossa imagem. O obturador, o efeito principal dele vai ser o congelamento da imagem ou se eu quero fazer o borrão de movimento. As duas possibilidades elas são bem interessantes e elas produzem efeitos bem bacanas, tá? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês, e eu não deixei bem claro na aula passada, é que ali no uso do diafragma, capaz de vocês perguntarem, professor, então qual é um diafragma bem tranquilo de ser utilizado, assim, sabe? Se vocês querem um número, bom, depende do que vocês querem fazer, tá? Mas eu costumo trabalhar tranquilamente em 2.8. Eu acho que é um F, se a lente de vocês possibilita, é um F que já produz um desfoque bastante interessante e vocês não têm uma profundidade de campo tão curtinha. Para trabalhar em eventos, eu acho que um F4 também é super interessante de se trabalhar. Ainda se tem desfoque e ainda é um F bastante seguro. Estou dizendo isso porque agora quando a gente falar de velocidade de obturação, vai ser bem importante a gente conhecer as velocidades seguras para trabalharmos, tá? Então vou convidar vocês agora aqui para observar algumas imagens, tá? É isso que o nosso obturador vai fazer, tá? Ou eu vou congelar a minha imagem, vejam só, aqui eu apliquei uma velocidade de 1000 nessa foto, ou eu vou fazer esse efeito borrão, aqui produzindo em 1/10 segundos, tá? Vamos entender primeiro o que é o obturador, tá? Eu tenho uma foto aqui que especifica certinho, tá? Então, na nossa câmera, pessoal, a gente tem um espelho aqui dentro, a lente entra, ela tem um espelho que é o que vocês enxergam no viewfinder. Aquilo que vocês olham é a imagem que entra da lente rebatida num espelho que vocês conseguem observar, tá? Quando vocês vão disparar uma foto, vocês já devem ter percebido que a imagem fica toda preta no momento do disparo. Por que isso acontece? Porque a câmera levanta esse espelho e atrás desse espelho se abre uma cortina em que entra a luz e a câmera fecha. Isso acontece muito rapidamente, mas pode acontecer de forma lenta também, sabe? Muito rapidamente eu digo rápido mesmo, sabe? Por exemplo, ali quando a gente viu 1/1000, é 1 segundo dividido em 1000 partes. Então vocês imaginem isso. É tão rápido que, na verdade, enquanto se abre, a outra cortina já vai se fechando e tudo isso vai acontecer em frações de segundo. E frações bastante altas de segundo se a gente quer congelar um movimento, ou a gente pode deixar esse movimento mais borrado, que é quando eu pego e abro a minha cortina e eu deixo ela aberta, por exemplo, por 1 segundo. Vocês imaginem, eu apertei no botão 1 segundo, se eu sou capaz de conseguir fazer até esses movimentos aqui, e o que vai acontecer quando eu fizer isso com a cortina aberta? A imagem ela vai ficar completamente borrada. O sensor ele recebe essa luz e ali dentro é como ficasse tatuado essa imagem que se abriu, ele capta isso e se fecha e isso fica captado no sensor. Se tu fica 1 segundo aberto, tu mexeu aqui, tudo isso que está acontecendo em 1 segundo está sendo captado pelo sensor e daí vai ficar esse borrão que pode ser produzido. Isso pode ser artístico, dependendo de onde vocês vão fazer isso, pode ser bacana deixar a cortina aberta, por exemplo, vocês querem fotografar estrelas. Tu configura a tua câmera, deixa ela num tripézinho, tu aciona o modo bulb, que a gente vai ver agora nas configurações da câmera, e tu deixa lá a tua cortina aberta captando estrelas. Dependendo do tempo em que tu deixar essa cortina aberta, é capaz de se enxergar a Via Láctea inteira, né? O nosso olho enxerga muito pouco as estrelas, mas aquele tipo de foto que vocês olham milhares de estrelas, na verdade isso é quando tu deixa essa cortina bastante tempo aberta
e captando essa imagem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesses efeitos e como criá-los dentro da nossa fotografia. Voltando aqui para o computador, tá? Observem o que temos aqui nessa foto da água, tá? Se eu tenho 1/8 segundos, claro, essa câmera aqui ela está estabilizada num tripé. É impossível tu ficar 1/8 de segundos com a câmera na mão, a não ser que tenha uma lente estabilizada, e ainda assim não é quase não é humano tu conseguir ficar 1/8 segundos com a câmera ali na mão. Estando com a lente estabilizada, olhem o que acontece, a água fica com esse efeito borrão, esse efeito que a gente chama na água de efeito seda. Ao mesmo tempo, nessa mesma vazão de água, eu consigo, por exemplo, congelar as gotas se eu tiver 1/350. Então aqui eu tenho 1 segundo dividido por 8, aqui eu tenho 1 segundo dividido por 350. Na câmera de vocês, esse 1/, não vai aparecer. Vai aparecer apenas o 8, vai aparecer apenas o 350 lá nas configurações. A partir de 350, 400, a gente já consegue congelar bastante bem a gota de água, por exemplo. Vocês imaginem, o cachorro sai da piscina, um labrador sai da piscina e se sacode, 1/500, 1/1000, vocês conseguem todo aquele efeito de água congelada em volta do cachorro. Ou se vocês estiverem com um movimento muito baixo, ele pode ficar meio fantasmagórico e aquela água não fica congelada, ela fica como se fosse um risco, tá? Importante isso para, por exemplo, objetos em movimento, como aqui, tá? Quer congelar alguma coisa que está caindo ou que foi jogada. Quer fotografar um casal que está brincando com uma bolinha com um cachorro. Então alguém joga a bolinha, quer congelar essa bolinha no ar, quer congelar o cachorro pulando, sabe? Tu não vai conseguir fazer isso com 1/40 com bastante movimento, vai ficar apenas o borrão. Tu vai precisar ter mais velocidade para se congelar isso. O que é importante a gente entender? Quanto mais velocidade, abre a minha cortina e fecha a minha cortina, menos luz eu recebo na minha câmera. Então eu vou ter que compensar isso com os outros fatores. A gente já viu o diafragma, que quanto menor for o diafragma, mais luz entra na minha objetiva. Então se eu quero trabalhar com uma velocidade bastante rápida, é bem provável que eu precise ter uma lente que me permita uma grande abertura para entrar bastante luz, e dependendo das condições do dia, eu vou precisar aumentar bastante o meu ISO para se ter uma outra compensação de luz, tá? Vocês podem observar aqui, é a mesma cena, mas aqui eu estava 1/40. O que eu precisei fazer quando eu aumentei a minha velocidade? Eu precisei abrir mais o meu F para ter mais entrada de luz e eu precisei aumentar muito o meu ISO para conseguir compensar essa velocidade. Lembrem que a exposição ela é uma pirâmide, ela depende de 3 fatores. Se um deles está entrando muito pouca luz, eu tenho que abrir os outros 2 para que haja essa compensação. Legal? O que mais a gente produz de efeito com o obturador? Tá? Vejam esse tipo de foto bastante clássica também, que é aquele tipo de foto em que tu tem tudo congelado, mas apenas um borrão de faróis. Como é que eu faço esse tipo de efeito aqui, tá? Eu vou precisar deixar a minha câmera em um tripé, porque senão tudo vai ficar muito borrado. Provavelmente aqui está em cima de um prédio, está em cima de uma ponte. Eu deixo lá a minha câmera, abro a minha cortina e deixo captar essa luz dos carros. Depois a minha cortina fecha, o que ficou parado vai seguir estático, obviamente, e tudo aquilo que estava em movimento vamos ter um borrão, certo? Essa técnica que a gente faz com os carros, pessoal, eu costumo sempre fazer com os meus alunos uma brincadeira que é a seguinte. O nome disso é lighting painting, tá? Que seria pintar com a luz. Se vocês têm um tripé, mas não precisa ser um tripé, por exemplo, eu posso pegar minha câmera e colocar ela
em cima de uma mesinha, de uma estante ou alguma coisa parecida com isso, tá? Eu ligo a minha câmera. Vocês podem botar no modo S da Nikon, no modo TV da Canon, e vocês coloquem lá uma velocidade bastante baixa. Deixem lá 2 segundos, 2 segundos e meio, por exemplo. Deixem em ISO automático a câmera, tá? E nesse modo TV, modo S, que a gente vai ver a seguir, vocês não precisam regular a abertura. A câmera vai regular a abertura necessária para essa configuração de, por exemplo, 2 segundos. Coloca lá no timer da câmera, que é no menu Drive, a gente vai ver isso mais a seguir também. Coloca lá para disparar daqui a 10 segundos, que é aquele temporizador de disparo, tá? Apertou na câmera, ela vai levar lá 2 segundos para começar a pensar a disparar, tá? Vou até fazer aqui, deixa eu conseguir um foco, um pontinho de foco. Legal, consegui o foco, apertei, ó, tá fazendo 2, ó, fez o disparo. Vocês perceberam o tempo que levou o disparo? Parece que houve 2 disparos. É porque a câmera ficou 2 segundos com a janela aberta. Então ela deu um barulhinho, abriu a janela e ela fez um outro barulhinho que é o fechamento dessa janela aqui, tá? Vou fazer de novo para mostrar para vocês, ó. Primeiro, segundo barulhinho. A câmera ficou 2 segundos com a janela aberta, tá? Se ela está estabilizada, nessa mesma configuração que eu expliquei aqui para vocês, tá? Deixem uns 2 segundos, 2, 3 segundos. Deixem no ISO automático e deixem no modo S, que vocês não vão precisar mudar ali o F da câmera de vocês. Se vocês, por exemplo, pegam o celular, ligam a lanterna do celular, se vocês tiverem uma outra lanterna, melhor ainda, aqui no celular vocês vão ter como se fosse uma caneta de ponta fina. Você pega uma lanterna grande, por exemplo, vocês colocam isso em algum lugar, vocês dão esse disparo, e enquanto está sendo disparado, vocês pegam, por exemplo, escrevem o nome de vocês, vai ficar escrito com luz o nome de vocês. Obviamente que esses outros movimentos que vocês fizerem também vai ficar borrado. Tem técnicas para congelar esse movimento final. Se vocês têm um flash e sincronizam na segunda cortina, ele congela no final. Mas isso é tema um pouquinho mais avançado. O que eu estou querendo é só fazer essa brincadeira aí com vocês. Vocês já devem ter visto alguns fotógrafos que escrevem fotografia de casal, amor ou alguma coisa parecida com isso, ou assinam um nome com luz. É assim que se faz, é deixando o obturador bastante tempo aberto e tu pegando uma fonte de luz e como se estivéssemos riscando no sensor, que é o que acontece se a gente olha para essa foto aqui, tá? O que a gente tem? A gente tem parado e os faróis do carro escreveram alguma coisa aqui. Se eu pegar e escrever meu nome, ou fazer linhas, ou fazer um coraçãozinho, o que quer que seja, vai ficar muito bem marcado na câmera de vocês e o resto vai ficar meio que em movimento. Bom, apenas uma brincadeira e exercício aí com o obturador, tá? Vamos seguir então aqui. Vou fotografar esportes, preciso congelar movimento, como a gente tem aqui nesse caso, esse motociclista aqui, na hora do salto, para eu conseguir fazer esta foto aqui, eu vou precisar fotografar pelo menos em 1/500, se não for 1/1000, dependendo dessa velocidade, para que eu consiga congelar de forma bastante nítida esse motociclista, tá? Esse tipo de foto aqui eu acho fantástico, tá? Que é quando tu está em algum lugar que, obviamente, aqui a gente está dentro de um prédio de arquitetura que não vai se mover e tem pessoas se movendo, tá? Então, tu deixa a tua câmera parada e tu deixa o teu obturador aberto por 1, 2 segundos, o que vai acontecer? Toda a parte de arquitetura vai estar parada e tu vai captar apenas estes movimentos das pessoas. Cria um certo dinamismo para a foto, eu acho um efeito bastante interessante também, utilizando o nosso obturador, tá? Pessoal, pergunta que pode vir aqui para vocês é: qual velocidade utilizar, tá? Essa é uma dúvida bastante comum de pessoas que não querem produzir muitos efeitos,
apenas não querem ter aquele tipo de foto muito borrada, tá? Olhem só, existe algumas regrinhas para gente trabalhar com isso, mas em termos gerais, pessoal, a gente consegue na mão, sem tripé, tá? Numa lente não estabilizada de até mais ou menos 50 milímetros, até mesmo 85 milímetros, a gente consegue tirar uma foto que não haja muito movimento. Por exemplo, um retrato que a pessoa vai fazer uma pose, vai dar uma risadinha apenas, mas ela vai ficar estática. Olha só, olhem aqui na tela comigo. Aproximadamente em 1/60 é uma velocidade que eu considero bastante aceitável. Não é uma velocidade completamente segura para se ter um sujeito estático, até aqui na foto se tem uma certa tremidinha, mas não fica assim se vocês trabalharem em 1/60, com lentes de até 50 milímetros, extrapolando um pouquinho 85, que daí tem que firmar um pouquinho, vocês conseguem ir bem ali em 1/60. Abaixo disso, pessoal, a não ser que vocês tenham uma lente estabilizada, tá? Ainda assim, mesmo com a lente estabilizada, porque a lente estabilizada, ela corrige movimentos que vocês fazem. Por exemplo, toda vez que eu aperto o meu disparador, a minha câmera automaticamente ela faz um pouquinho esse movimento aqui, tá? Claro, aqui eu estou sendo bastante grosseiro, tá? O meu estabilizador de lente, ele corrige esse meu movimento de mão. Porém, ele não corrige o movimento da pessoa se balançando. Então, por exemplo, a 1/15 numa lente estabilizada, uma 18-55 de kit estabilizada, eu consigo na mão segurar a câmera em 1/15. Só que eu dependo de um sujeito bastante estático para que a foto não saia tremida. Se eu estou fotografando paisagem, ótimo, não tem nenhum problema. Fotografo lá 1/15, seguro na mão com uma lente estabilizada, beleza, sem problemas. Agora, para fotografar pessoas, ainda que vocês tenham uma lente estabilizada, eu não recomendo que vocês utilizem menos de 1/60, tá? Professor, já vi que isso depende também do tamanho da minha lente. Sim, depende do tamanho da lente de vocês. Isso aqui é bem interessante da gente ressaltar. Quanto mais milímetros tiver uma lente, olhem só, o que são os milímetros da lente? Lembrem lá, 18-55, lente do kit. Eu vou de 18 até 55 milímetros, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma lente 100 milímetros. Então eu já tenho quase o dobro de milimetragem de uma lente de kit, 18-55, tá? Para eu trabalhar com uma lente 100 milímetros, sem estabilização, se criou uma regrinha na fotografia que eu uso e para mim sempre serviu desde o início ali da minha carreira. Às vezes eu me arrisco um pouquinho, mas com a técnica segurando, apoiando bem a câmera, isso ajuda bastante, que é o seguinte: sempre utilizar o valor do obturador o dobro do valor da lente. O que isso significa? Estou fotografando a 100 milímetros, coloco lá o meu obturador em 200. Estou fotografando a 55 milímetros, trabalho com o meu obturador, vou falar ali os pontos padrões de luz, vou trabalhar com o meu obturador a 125, por exemplo, tá? Essa sim é uma velocidade absurdamente segura para se ter o sujeito estático e nítido. Isso vai contribuir bastante para a nitidez das fotos de vocês. Está lá com a lente do kit em 18 milímetros, pode fotografar tranquilamente a 1/50, a 1/40. Tomando um pouquinho de cuidado, porque a lente de kit 18-55 normalmente ela está em câmeras APS-C, que tem o que a gente chama um fator de conversão. Vocês têm que pensar o seguinte: nas câmeras que não são full frame, e se informem sobre isso, nas câmeras de vocês, toda essa linha da Canon, por exemplo, a linha T da Canon, T3, T4, T5, T6, a T7,
a linha 2 dígitos da Canon, 60D, 70D, 80D, e as linhas da Nikon 3000, 5000 e 7000, todas elas são câmeras APS-C, elas têm o que chamamos um fator de corte. O que isso significa? Que uma lente, que vocês têm que multiplicar o valor da lente por 1.5 na Nikon e 1.6 na Canon. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, uma lente 18 milímetros, vou fazer com 50 que eu sei o cálculo de cabeça. Se eu tenho uma lente 50 milímetros numa câmera dessas que eu passei para vocês, APS-C, eu tenho que multiplicar 50 por 1,5. O que isso significa? Que na minha Nikon, a minha lente em 50 milímetros vezes 1.5 significa que eu estou com uma lente 75 milímetros para termos de estabilização, tá? Se eu tenho uma Canon que é 1.6, isso dá aproximadamente 80 milímetros. Então eu tenho que cuidar isso. Eu estou no meu kit com uma lente em 50 milímetros, ela está funcionando como se fosse uma lente 80 milímetros. Então eu tenho que cuidar isso para fazer esse fator de fazer o dobro dessa velocidade, tá? Um cálculo rápido que vocês podem fazer também é multiplicar por 2,5, daí não tem erro, tá? Multipliquem por 2,5. Eu estou com uma lente de 50 milímetros, multiplico isso por 2,5, seja a câmera que for, vai dar uma velocidade segura para que vocês não tremam, tá? Eu não estou falando aqui de efeitos criados com o obturador. Eu estou falando para uma fotografia em que eu simplesmente quero que ela saia nítida, tá? Sem a criação desses efeitos. Então aqui voltando, apenas aqui um exemplo de foto de estrelas de final de dia, utilizando uma câmera num tripé e deixando a minha cortina, sei lá, aqui teve que deixar pelo menos, acho que uns 30 segundos para te conseguir captar. Olha só, vocês conseguem captar até um pouco da Via Láctea. Vejam a quantidade de estrelas que vocês conseguem captar, deixando a câmera bastante tempo aberta, tá? É interessante também quando eu vou fotografar paisagem noturna, especialmente de cidades, quando tu deixa o teu obturador bastante tempo aberto e tu configura o teu F para valores altos, como um F11 ou um F16, você cria aquele efeito na luz que se chama efeito estrela. Então a fonte de luz fica estreladinha, o que fica super bonito. Para isso vocês têm que deixar 2 segundos aberto ali a cortina de vocês e estar trabalhando com F11 e F16, tá? Estamos quase terminando aqui. O efeito seda na água, tá? Isso aqui também é deixando o obturador tempo aberto aqui. Aqui, por exemplo, deixar 1 segundo, tu já consegue produzir esse efeito aqui na água. Percebam essa foto aqui, tem uma qualidade de cor essa foto aqui que parece quase não ser real. Na verdade, ela não é real, tá? Aqui a gente tem a produção de um HDR, que é algo que eu vou explicar para vocês em algum outro vídeo. Resumindo, o que é um HDR? A gente tem aqui nessa foto, provavelmente, para te ter a mesma exposição do céu aqui na Terra e até mesmo nessas partes de sombra aqui, provavelmente a pessoa colocou essa câmera num tripé e tirou 5 fotos, tá? E daí ela tirou com várias exposições essa foto diferente. Desde uma exposição que captasse exatamente o céu, aqui uma exposição que captasse exatamente o céu, até uma exposição que captasse exatamente essa sombra aqui de trás. Se junta esses 5 arquivos, desde a parte de sombra até a parte de luz, e se capta o que há de melhor em cada um deles. Aqui toda essa parte de sombra e toda essa parte aqui de luz, tá? Relembrando apenas, e vamos ver isso na aula quando a gente for falar de equipamento, vejam só. Aqui é onde a gente tem a velocidade, o F aqui é a abertura e o ISO. Tá legal então, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido aí na aula de hoje sobre a questão de velocidade.
Vejo vocês na próxima aula para falarmos disso, tá legal? Beijão para vocês. Até mais. Tchau, tchau.